Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria de Lourdes, sou professora. Estarei aqui dando apoio à devolutiva da AP, do 7º ano de Língua Portuguesa, com o professor Hilton. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos aí caminhar pelo dia, são 2 aulas, corrigindo a prova de língua portuguesa do 7º ano. Nós gostaríamos de lembrá-los que é importante que você registre as suas dúvidas. É possível utilizar o chat, mas também registre seu caderno, bloco de notas, tá bom? Sem falar que é mais importante se você estiver com a prova em mãos, não é? Para que você vá acompanhando, vendo se você acertou e tudo mais. Com certeza, seu professor poderá tirar ainda mais dúvidas em momento oportuno, quando vocês retornarem à escola, não é? Nós vamos ver aí, já começar a prova, temos pouquíssimo tempo para discutir os 16 itens, mas eu vou fazer o possível para encaixá-los aí, para que vocês saiam sem dúvidas. Então, vamos iniciar com o nosso PPT. Nós temos aí o primeiro item da questão, o texto cuitelinho. Só um instante. Do Renato Teixeira. Eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Vamos lá. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espaiam. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida para a Itália, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. Coração fica aflito, bate uma outra faia, e os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Ai. Esse é o texto que vocês tinham que ler para resolver a questão 1. E nós teremos a seguir aí a questão. A questão é o verso que faz uso de linguagem formal a linguagem formal é aquela que a gente usa em um contexto em que a gente não pode utilizar a marca de oralidade, a gente evita, não é? Erros ortográficos, que também acaba cometendo. A gente não usa regionalismo, como, por exemplo, falar oxe, che, né? E nós temos 4 alternativas aí para pensar no uso de linguagem formal. Vocês viram que o texto é quase todo em linguagem informal. Marcas de regionalismo, bastante, né? E oralidade. A alternativa A é assim, que até a vista se atrapalha. A B, cheguei na beira do porto. A alternativa C, o coração fica aflito. E a alternativa D, ai quando eu vim. Vamos olhar alternativa por alternativa para saber exatamente qual é a correta, tá bom? A primeira alternativa, a alternativa A, conforme a gente vai vendo o PPT, diz assim, que até a vista se atrapalha. O que será que tu marcou aí, né, moço? Essa daí, nós temos uma marca de oralidade. Essa marca de oralidade é do atrapalha. Isso daí não está errado, tá, gente? É a marca de regionalismo. A gente na linguagem formal não vai usar, mas na informal a gente usa. Quantas vezes não dizem, até mesmo na TV, primeiramente? Primeiramente eu não uso, mas vamos lá. Então, quem tem a vista se atrapalha, que seria atrapalha na linguagem formal, não pode ser a alternativa correta. Vamos ver mais uma. Alternativa D. Ai, quando eu vim. O ai, quando eu vim,
tem a marca de oralidade. Essa marca de oralidade está onde? Está no ai. Ai, a gente pode dizer até que é um vocativo. A gente está gritando de dor. No caso dele, ele está sofrendo. Ele está com saudade de alguém, né? Ele está lá naquele sofrimento porque ele precisou ir para longe. Esse ai, então, não pode ser a alternativa D também. Vamos olhar a alternativa B. Aí você vai falar assim, a alternativa B com certeza é ela. Tenho certeza. Mas a língua portuguesa é cruel com a gente, né, gente? Poxa vida. Olha aí. Cheguei exige um complemento. Um complemento que não é o uso da preposição em. A gente vai precisar usar a preposição a. O teu professor já deve ter dito a você. Quando você fala assim, posso ir ao banheiro? Posso ir no banheiro? Geralmente o aluno pergunta, posso ir no banheiro? O professor vai dizer para você, ao banheiro? Então, se o professor falou ao banheiro e você prestou atenção, você acertou essa. Olha lá. Cheguei na beira do porto. Não. Na linguagem padrão, na linguagem culta, a formal, se pede que se use. Cheguei à beira do porto. Então, nós também temos outra marca aí de oralidade. A gente podia até falar que é um vício de linguagem, porque a gente fala muito dessa forma, não é? Mas na linguagem padrão, a gente não pode estar aplicando isso. Se fosse um texto para um juiz, um texto para o diretor da escola, você deveria evitar esse tipo de uso, tá bom? Então, só sobra uma alternativa. Vamos aí, aparecer para nós. O coração fica aflito. Aí fala assim, poxa, mas o coração fica aflito, tá tudo certo? Tá. A gente não tem marca de oralidade, a gente não tem marca de regionalismo, está dentro da linguagem formal. Então, quem marcou a alternativa C fez muito bem, acertou esse item, que é bastante comum no material de vocês. E enquanto a gente não tiver 100% de acerto, ele vai voltar a aparecer para vocês aí, tá bom? A gente pode seguir para o item 2 se a Lourdes não tiver nenhuma pergunta. Olá, professor. Nós temos aqui algumas perguntas muito pertinentes, como a maioria está colocando a resposta B e C. Seria isso? Não é? Vocês acabaram indo na alternativa B de bola, é isso, Maria de Lourdes? Sim, B e C. Infelizmente, é uma marca muito comum, mas o bom é isso, porque a tendência é que você saiba que o correto de alguns verbos, eles pedem esse complemento, né? Ir, por exemplo, vai pedir o complemento vou a algum lugar. Cheguei de ou a algum lugar, não é cheguei em, né? O verbo em dá mais na superfície, você vai ficar ir no banheiro, você vai arrumar a caixa d'água, você vai em cima do banheiro, né? Então vamos, da próxima vez, com certeza, acertar isso daí, tá bom? Vamos para a alternativa 2, ou para a questão 2. A questão 2 temos aí, vamos lê-la. A tua saudade corta como aço de navalha. A figura de linguagem comparação foi utilizada para: alternativa A, abrandar o desejo do eu lírico. B, produzir o efeito de redundância. C, demonstrar a dor da saudade que sente. Ou alternativa D, demonstrar o contrário do que se quis dizer. Volta para mim. Olha, a tua saudade corta como aço de navalha. Vocês já cortaram o dedo na faca, cortando pão? Ou com a tesoura? Isso dói, não dói? Pois é. Então ele está dizendo que a saudade corta como aço de navalha porque causa muita dor a ele sentir a saudade de alguém que ele ama. Vamos ver aí as alternativas com mais calma. Quando a gente olha a alternativa A, abrandar o desejo do eu lírico, será que está querendo isso mesmo? Abrandar o desejo? Para abrandar o desejo, ele teria que estar com alguém que ele ama, em algum momento oportuno. Vocês devem estar com saudade de algumas pessoas que não estão podendo ver por conta de todo esse nosso contexto atual. Em algum momento, a gente vai matar essa saudade. Mas, por enquanto, ela está cortando como aço, não é? Então, não poderia ser a alternativa A. Na alternativa B, está assim, produzir efeito de redundância. Ora, efeito de redundância. Você vai falar, nossa, eu não sei o que é redundância, professor, por isso que eu acabei marcando essa.
Eu posso te dizer assim, a redundância é dizer a mesma coisa de formas diferentes. Você pode começar dizendo, nossa, o céu está lindo, o céu está estonteante, maravilhoso. Você acaba dizendo sempre a mesma coisa, então você vai tornando aí repetitivo e cansativo, inclusive, né? Porque não precisa dizer tantas coisas. Fala, o céu está perfeito, acabou. Então não poderia ser a alternativa B, porque ele não está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo, a tua saudade corta. Ele não está dizendo depois, a tua saudade lacera. Ele usou ali o como aço de navalha, esse como é o que marca a comparação ali, né? Essa palavrinha-chave, ela marca a comparação. Ele está comparando com algo. Na alternativa C, demonstrar a dor da saudade que sente. Pode ser essa, não pode? Deixa ela reservada. Vamos ver a D, se pode ser a D. Demonstrar o contrário do que se quis dizer. Nossa, acho que eu não entendi isso. Vou ler de novo. Demonstrar o contrário do que se quis dizer. O que vocês acham que é isso? Ora, nada mais do que dizer, por exemplo, quando eu entro na sala de aula, aí eu vejo lá o Adriano, o engraçadinho do Adriano, colocando foguinho na lixeira. Olha que legal, né? Nunca aconteceu, mas vamos usar esse exemplo, né? Aí eu olho para ele e falo, bonito, seu Adriano. Eu estou querendo dizer que é bonito o que ele fez? Claro que não. Isso é você dizer algo que significa o contrário do que você quer dizer, não é? Então, a alternativa correta, para quem marcou, a alternativa C. Como a gente vai poder ver lá no PPT. Tá bom? A alternativa C é a correta. Tudo bem? O que você acha, Lourdes? Professor, muitos alunos foram respondendo, a maioria das respostas é a C, então tiveram o pensamento correto, fizeram a interação certa. Essa a gente deu de lambuja para vocês, era fácil, não era? Que legal. Vamos seguir. A questão 3. De uma música que provavelmente os pais e os avós de vocês conhecem, né? Do Marvin. Mas é só um trechinho e é claro que eu não vou cantar, porque essa live não é para isso. Tá lá, ó. Meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder pagar todas as contas e despesas do lar. Poxa vida, tá lá no Titãs Acústico. É só um trechinho para a gente poder ver aí uma frase, né, que está nessa música um pouquinho mais na frente. Vamos no próximo slide para a gente poder ver aí. A expressão com muito suor no texto significa: alternativa A, ir à sauna. Alternativa B, passar calor. Alternativa C, fazer exercícios. Ou D, trabalhar muito. Ora, eu vou falar para vocês. Se quiser, pode até vir aqui para eu olhar bem no seu olho. Com muito suor. Quando você joga bola, quando você corre, quando você fica nervoso, você tem muito suor, não tem? Fica com muito suor. Se você não lê o texto, qualquer uma das alternativas pode estar certa. É muito importante ler o texto para saber em que contexto isso está inserido. Aí eu pergunto a vocês, qual o contexto? Significa o que a expressão com muito suor? Será que é ir à sauna? Teve sauna no texto? Passar calor. Se você passar calor, você vai ficar com muito suor. Alguém passou calor lá na música? Fazer exercícios físicos ou exercícios de prova, a gente acaba suando também. E aí? Isso está no texto? E trabalhar muito? Você conhece ganhar a vida com muito suor como trabalhar muito? Será? Quantas pessoas será que responderam a alternativa D? Hein, Lourdes? Professor, muitos alunos responderam a alternativa D. Eu acredito que estão, assim, indo muito bem. Que bom. Muito obrigado, tá vendo? Essa era muito mais fácil do que a anterior, com certeza. Mas
é necessário ler o texto, porque é sempre com base no texto que você vai responder aquela pergunta. E todas as alternativas vão ter relação com o que está sendo pedido para você fazer ou estarão dentro do texto. Então, a gente tenta recortar algo aí para que você mostre os seus saberes. E provavelmente gabaritaram esse daí, não é? A próxima questão, a questão 4, vai ser uma propaganda. Olha só, uma propaganda, um anúncio publicitário, né, de algum pet shop, que colocou no seu cartaz assim, ó, banho e tosa. Aqui o seu cão, sai um gato. Ora, o que será que quiseram dizer com isso? A gente vai explorar isso com vocês, mas o que será? O banho e tosa, aqui o seu cão, sai um gato. Será que eles fazem cirurgia e trocam, o cão deixa de ser cão, vira gato? Claro que não, né? Isso daí é de um pet shop, logo o seu cão vai sair de lá como? Vamos ver essa questão? Nós temos aí na questão 4. A intenção desse texto publicitário é... Ó, ele tem uma intenção. A única informação que a gente tem lá é essa, ó, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Alternativa A. Influenciar as pessoas a adotar pequenos animais. Alternativa B. Estimular banho e tosa de gatos e cachorros. Alternativa C. Chamar a atenção para o abandono de cães nas ruas. Ou alternativa D. Convencer o leitor sobre o ótimo trabalho de banho e tosa. Qual será que essa turminha está marcando aí, né? Em casa, assim, né? De repente, pergunta para o coleguinha, tira a dúvida, né? Lá na sala de aula seria diferente, né? Ou não, você ia perguntar para o colega do lado. Essa daí você não precisa perguntar para ninguém, tá muito fácil, né? A intenção do texto publicitário é, vamos pensar no texto publicitário. Ele tem a intenção de influenciar alguém? Pode influenciar, né? Quando ele tem uma visão, talvez ele quer fazer isso, mas o certo não é influenciar. O texto publicitário, ele só vai tentar nos convencer a fazer algo. Ele não nos influencia. Nós somos influenciados, talvez, pelas informações que aparecem, não é? E lá está falando sobre adotar pequenos animais. A gente não está falando de adotar pequenos animais nesse cartaz, né? Esse anúncio. Banho e tosa que são cão, sai um gato, é porque está sendo dado um banho no seu cão e ele vai sair de lá bonitão, certo? Um gato. Gato como eu, olha que lindo. Estimular banho e tosa de gatos e cachorros. Ora, você pode falar assim, eu marquei essa, porque está falando de estimular o banho e tosa de gatos e cachorros lá. Mas estimular o banho e tosa de gatos e cachorros onde? Em qualquer pet shop ou na sua casa? Então, a verdade não está falando de estimular o banho de gatos e cachorros, ainda mais porque os gatos não aparecem na propaganda. O gato na propaganda não é o gato que você está pensando, não é o gato que mia, é um gato de bonito. Então, também não seria essa alternativa, não é? E aí nós vamos até aproveitar para ir riscando. Se eu estou fazendo a prova, eu vou riscando aquilo que eu acho que não é. Vamos pensar nisso, abandono de cães nas ruas. Está falando disso lá? Ora, risca. Não está falando disso, não. Convencer o leitor sobre o ótimo trabalho. É claro, só podia ser essa. Não só porque eliminamos as outras, mas porque é a única alternativa possível, né? A ideia é essa, convencer o leitor de que eles fazem um trabalho tão bom de banho e tosa que o seu cachorro vai sair de lá lindo, certo? Acredito que gabaritaram essa, não foi, Lourdes? Professor, muitos alunos estão interagindo e realmente a maioria colocou como uma resposta a letra D. Isso é ótimo, isso demonstra que essa habilidade praticamente vocês dominam, tiram de letra, né? Saber o que o anúncio publicitário está querendo, qual que é a intenção dele, né? É claro que a gente pode dificultar, a gente vai ter uns outros textos aí que vão ser mais difíceis, mas esse tiraram de letra, parabéns. Vamos seguir aí para a questão 5. A nossa questão 5 é até estranho o título, né? Como que
cabra vai falar isso, meu Deus do céu, um urso foi condenado por roubar mel na Macedônia. Como assim um urso condenado por roubar mel? É um texto aí do Paddy Clark, da BBC News, né? E nós vamos lê-lo também no próximo slide, tá bom? O sabor de mel foi tentador demais para um urso da Macedônia, que atacou várias vezes as colmeias de um apicultor. Agora, o animal tem ficha na polícia. Foi condenado por um tribunal por roubo e danos. O caso foi levado à justiça pelo apicultor irritado depois de 1 ano de tentar em vão proteger suas colmeias. Durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas sérvias. Mas quando o gerador ficava sem energia e a música acabava, o urso voltava e lá se ia o mel novamente. Ele atacou as colmeias de novo, disse o apicultor Zoran Kieselowski. Como o animal não tinha dono e é uma espécie protegida, o tribunal ordenou ao Estado pagar uma indenização por prejuízos causados pela destruição de colmeias, no valor de $3.500. O urso continua solto em algum lugar da Macedônia. Eita, ursinho esperto, né, gente? Virei, era um textinho até engraçadinho, né? Como que a gente vai imaginar que um urso está roubando mel e ainda consegue enganar o apicultor e continuar roubando. Todas as medidas foram por água abaixo, né? Nós temos aí 3 questões desse texto. Vamos ver as 3, tá bom? No fragmento do texto, vamos ver a questão 5. Por favor, na tela. Na questão 5, vamos lá onde está o nosso PPT. Aí, obrigado, gente. No fragmento do texto, durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas sérvias. A palavra em destaque está concordando nominalmente com A. Ataques, B. Medidas, C. Músicas, D. Folclóricas. Vocês devem ter reparado aí que eu já deixei marcado qual que é a certa, né? Eu falo assim, mas é doido, professor? Não. A gente vai olhar uma por uma, porque são ou não, né? Por que é a correta e por que não são respostas corretas. Vamos seguir aí no próximo slide. Nós temos o trecho do texto de novo. Durante o período, ele conseguiu afugentar o animal, né? E nós temos lá embaixo a palavra grifada, que é isso que pede, né? A palavra grifada, aqui palavra ela retoma, ela concorda nominalmente. Com qual palavra? E aí nós temos grifados aí, vamos grifar algumas palavrinhas, que são as que está pedindo lá. Olha que fácil. Eu grifo as que estava pedindo no comando do item e a gente vai olhar agora qual é a correta. Primeiro, vamos fazer umas setinhas aí. Será que medidas, ataques, músicas e folclóricas têm relação com sérvias? Medidas não parece estar muito distante de sérvias? Mas não se deixe enganar. Quem sabe? Não é, mas quem sabe seria. Assim como também não é ataques, como nós já vimos. A correta a gente já viu que é músicas, né? Mais para frente, no ensino médio, provavelmente, a gente vai colocar um exercício aí com a palavra bem longe para dificultar mais para vocês, mas dessa vez não. Nós temos aí, quem marcou a certa, músicas, por quê? Se a gente pensar em medidas, se quiser pode até voltar para mim, por favor. Se a gente pensar em medidas e a gente ligar ela com uma palavra sérvias, medidas sérvias, eu faço, poxa, dá liga. É possível, né? Só que medidas está relacionada às ações, né? E as ações aí, bom, foi comprar o gerador, foi iluminar melhor a área, foi tocar a música. Então, medidas não está relacionado com sérvias nominalmente, tá bom? A gente também tem a outra palavrinha que seria
os ataques, né? Ataques sérvias. Nossa, ficou estranho isso, não ficou? Ataques sérvios. Olha só, para concordar, teria que ser sérvios. Então, essa era de lambuja para você descartar, né? Ataques não tem como ser sérvias. Ataques seria sérvios, mesmo porque a gente tem lá os ataques. Palavra masculina vai pedir um complemento também do mesmo gênero, né? Ou tocar músicas, que é correto, ó, músicas sérvias. Por que não pode ser folclóricas, né, gente? Olha lá. Folclóricas sérvias. Aí fala, dá uma liga. Mas folclóricas também é um complemento do músicas. As músicas são folclóricas, as músicas são sérvias. As músicas podiam ser de samba de roda. As músicas podiam ser músicas de percussão. Então, músicas pede um complemento, pede algo mais. E esse algo mais é sérvias, folclóricas, que está ligado a músicas. Então, sérvias faz concordância nominal com músicas e não com folclóricas, tá bom? Esse daí é um pouco mais difícil, perceberam? O que você acha, Lourdes? Professor, apesar de o senhor falar assim que um pouco mais difícil, a grande maioria acertou e colocaram a resposta certa. Colocaram sim. Ah, que legal, olha só. Mas com certeza alguém pode ter marcado a alternativa D. Eu só espero que ninguém tenha marcado a A, hein? Por favor, hein? Então vamos seguir aqui para a questão 6, por favor, na tela. A questão 6 diz assim, ainda do texto lá do urso, hein, gente? Entre as características da notícia estão a apresentar... Ora, agora estamos falando de características de um gênero, né? Da notícia, né, do gênero jornalístico aí. Vamos lá. Vamos circular uma coisinha que eu achei importante na... Não, vamos primeiro ler, né? Então, entre as características da notícia estão a apresentar A. Acontecimentos ou temas da ficção científica. B. Poucas personagens, uma breve história e um desfecho. C. Fatos com uma linguagem informal ligada à vida cotidiana. Ou alternativa D. Informações das pessoas, geralmente sem apresentar opinião. Qual será a questão correta? Eu marcaria, se fosse vocês, algumas palavrinhas-chave. Eu circularia aí ficção científica. Ora, ficção científica em notícia. Será? É possível isso? A gente sabe que a notícia trata do quê? Do dia a dia, geralmente fatos que ocorreram, né, coisas reais, e ficção científica, bom, isso não é abordado. Uma notícia sobre o homem ir ao espaço não é ficção científica, é um fato. Acabou de decolar a nave, um foguete aí, vocês devem ter acompanhado, não é? Então, essa alternativa A, se alguém marcou, pode apagar aí, porque não está certo, não. Alternativa B. Tá aí, poucas personagens, vamos circular isso. Tem poucas personagens, tem desfecho, uma breve história. Uma história breve, como está aí, né? Uma história breve? Eu não sei se o termo certo seria dizer uma história breve, mas geralmente notícias são breves, né? São curtas. Se estende demais e começa a discutir demais, vira uma reportagem, deixa de ser notícia. Essas poucas personagens, bom, personagens têm mais cara de texto literário, né? Texto da literatura em geral, mas daria para tolerar. Desfecho, bom, desfecho eu não sei não, hein? Porque desfecho está relacionado mais ao fim de algo, e as notícias nem sempre, né? Ou quase nunca trazem desfechos. Elas trazem muitas tragédias, geralmente, né? Apresentam, mas não propõem solução, não tem um desfecho. Então, vamos olhar as outras, depois a gente pensa se não pode ser aquela, não é? Vamos ver a alternativa C. A alternativa C tem uma coisinha aí que é linguagem informal. Vamos circular isso? E, olha só, linguagem informal em texto jornalístico, olha só se for uma coisinha ou outra, é muito raro. Texto jornalístico prima por usar linguagem culta, linguagem formal, né? Eles não utilizam linguagem informal. Então, essa, com certeza, não é. A notícia apresenta fatos
geralmente ligado à vida cotidiana pode ser, mas não com linguagem informal, tá bom? Na alternativa D, tá assim, informações das pessoas, né? Apresentar informações das pessoas, geralmente sem apresentar opinião. Ora, será possível? Vamos ver. O texto jornalístico pode ter opinião? Volta para mim. Deixa eu olhar no seu olho. Você acredita... Professor Hilton, desculpa interrompê-lo, mas só temos mais 4 minutinhos, tá? Tudo bem, muito obrigado. Ela está de olho no relógio, que bom. Eu não consigo olhar tudo. Então vamos ver aí. Apresentar opinião. Não, o texto jornalístico, ele não pode. Vai falar assim, mas ele apresenta opinião quando ele faz o recorte da fala de alguém? Mas ele não pode opinar. Não é comum. Alguns opinam, mas não é comum. Geralmente quer dizer o quê? Não é comum. Ou seja, qual a alternativa correta? Olha só, é essa mesmo. Informações as pessoas apresentam? Sim, geralmente sem opinião. Pode ter? Pode, mas geralmente é sem. Tá bom? Então não poderiam ser as outras. Não tem a ver com ficção científica, não tem poucos personagens de desfecho, tem cara até de fábula, de conto, né? De mini conto, aliás. A alternativa C, linguagem informal, não dá, né? Então só podia ser essa mesmo. No item 7, nós temos aí, na notícia, o termo utilizado para demonstrar que as ações foram insuficientes para afugentar o urso é mas, durante, quando ou novamente. Nossa, e essa daí? Será que foi claro para vocês o que estava sendo pedido? Eles querem que você avalie que palavras dessa mostra na notícia que as ações foram insuficientes para afugentar o urso. Vamos dar uma olhadinha mais à frente? Tem as palavras grifadas, durante, mas, quando e novamente. Se a gente pensar em durante tem relação com o tempo, né? Se a gente marcar aí com medidas, só para lembrar vocês que com medidas está relacionado às ações, né? Então, se são ações, vamos continuar pensando nisso. Então, durante está mais ligado a isso, né? Com medidas. O mas está circulado ali embaixo. Se eu lesse o texto para vocês, vamos pegar já do finalzinho, ó. E iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam ou tocar músicas folclóricas sérvias. Mas, quando alguém fala isso para você, você já sabe que vem puxa. Mas, porém, entretanto, você já sabe que isso vai te dar uma parada ali, né? Que alguma coisa vai acontecer. Ou seja, alguma coisa que vai ser o contrário, geralmente, né? Do que está pedindo. Então, quando? Relação dá tempo. Novamente, está mostrando que o urso comeu o mel novamente. É falar, nossa, será que é mais ou será que é novamente? Quando a gente olhar lá na alternativa correta, a gente vai perceber que é mas, alternativa A. Ela fala assim, poxa, mas por que não pode ser novamente? Porque nós estamos pedindo das ações. Então, eu queria saber o que fez as ações, mostra que as ações não deram certo. E é o mas, não é? Pois não, Lourdes? Professor, a maioria realmente já respondeu a questão A, né? E eu gostaria, assim, de avisar o pessoal que nós vamos ter uma pausa de 5 minutos. Nós vamos retornar depois com as devolutivas da AP do 7º ano de língua portuguesa. Aproveitem para tomar uma água, relaxem e já daqui a pouquinho a gente já volta. Tá ok? Olá, pessoal. Estamos aí voltando. Temos mais alguns itens pela frente. Eu vou tentar dar uma aceleradinha, porque nós ainda estamos na metade da prova, não é? E vamos já começar com a questão 8, que é lá o gato malhado e a andorinha sinhá, do Jorge Amado. E nós já vamos direto para o texto.
Eu vou dar uma lidinha para vocês aqui, lida rápido, tá bom? Foi uma triste constatação. Primeiro, deixou de sorrir, mas depois encolheu os ombros no gesto da indiferença. Era um gato muito orgulhoso. Pouco lhe importava o que pensavam dele. Até piscou, num gesto um pouco forçado, o olho malandro para o sol. E esse gesto, ainda inesperado, fez com que uma enorme pedra, que há muitíssimos anos redizia nas proximidades do lugar onde o gato estava, rolasse correndo para o mato. É só esse trechinho do texto. É um ótimo texto, se você conseguir lê-lo na íntegra, tá bom? Então, nós temos aí, as palavras destacadas no texto foram utilizadas para. Que palavras nós destacamos no texto? Vamos ver aí? Que aí eu já leio os enunciados com vocês. Pode avançar, por favor, que já tem na frente um recortezinho do texto. Isso. Eu trouxe esse recorte para a gente poder estar dando uma olhada. Foi uma triste constatação. Primeiro, deixou de sorrir, mas depois encolheu os ombros num gesto de indiferença. Então, nós temos aí primeiro e depois. Essas palavras que eu quero saber, por que foram usadas aí? Então, vamos ver. Alternativa A, produzir o sentido de causalidade dos fatos. Olha que difícil. Causalidade, o que será que é isso, né? Vamos ver. B, dar o efeito de continuidade aos acontecimentos. C, possibilitar a indicação de onde ocorreram as ações. E D, contribuir para a intensidade das ações da história. Ora, causalidade tem a ver com causa. Causa tem a ver com pois, por quê, por causa, não é? Vamos ver lá. Se tem a ver com pois, por quê e por causa, ora, não bate muito com primeiro e depois, não é? Se eu colocar lá, pois deixou de sorrir, mas porque não vai dar sentido, né? Então vamos riscar essa daí, não é ela. Vamos olhar a última agora, alternativa D. Intensidade. O que será intensidade? Tem a ver com mais e menos, principalmente. Se a gente fosse pensar em algumas palavrinhas-chave, né? Então, também não tem como ser. A gente pode riscar também a alternativa D. A alternativa C fala de indicação de onde ocorreram as ações. Ora, não está falando de lugar? O que é um lugar? Aqui onde estou, aí onde você está, lá onde os seus colegas estão. Então, na verdade, lugares não está lá, é primeiro e depois. Essas palavrinhas, se você utilizar quando escrever seu texto, vai deixar seu professor tão feliz, porque dá cadência ao texto, né? Você vai marcando, dá um efeito de continuidade. Você poderia usar, por exemplo, no lugar de primeiro e depois, você poderia trocar as palavras. A gente vai ver aí mais à frente que você pode colocar, por exemplo, primeiro deixou de sorrir, mas em seguida encolheu os ombros no gesto de diferença. Então você poderia estar substituindo, que você também ia perceber que é continuidade, né, aos acontecimentos. Bem simplesinho, bem fácil, e aí a gente, mais à frente, nos slides, a gente marca lá qual que é a certa. Pode adiantar, por favor, os slides. Isso, mais um. Apareceu certo aí. Muito bem. Então, quem marcou a alternativa B, na questão 8, acertou. Tudo bem? Vamos fazer a 9, que é um outro texto curtinho, Encurtando o Caminho, da Ângela Lago. Tá bom? Vamos ler o texto aqui. Ó. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola. E na hora em que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não. Eu entendo você, respondeu a outra.
Quando eu estava viva, senti exatamente a mesma coisa. Que horror. Que é isso? Você imagina encontrar alguém no cemitério e falar isso? Como assim quando estava viva? Esse textinho, muito bacana, né? Muito bacana. Vai nos levar a uma questão que quer saber exatamente o que está lá. Me dá um frio na barriga. Esse trecho que estava em destaque no texto nos leva à questão 9, que diz assim, ó, a expressão em destaque no texto tem efeito de alternativa A, medo, alternativa B, alegria, alternativa C, entusiasmo ou a letra D, ansiedade. Olha, como eu já disse antes, precisamos ler o texto para saber no contexto do texto o que exatamente está sendo pedido, né? A gente até traz o recorte aí, ó, me dá um frio na barriga. Ora, se você pensar uma a uma, só vai ter uma correta, né? Qual será que vocês marcaram? É muito fácil essa também, né? Mas frio na barriga também te dá quando você tá de carro, de ônibus e passa num buraco e aí faz aquele solavanco, num brinquedo, no parque de diversão. Frio na barriga dá em várias situações, né? Então você pode ser ansiedade, pode ser entusiasmo, pode ser alegria, mas nesse texto foi o quê? Medo. Então, nós temos aí a alternativa correta, que é medo. Deixa eu perguntar para a Lourdes, como é que estamos aí, Lourdes? Professor, muitos responderam no começo, mas daqui a pouco, acho que foram entendendo a sua explicação, realmente a maioria respondeu A. Então, eles foram bem nessa questão, foram bem. Lendo o texto, tu vai perceber lá que é medo, né? Ela tinha medo de andar no cemitério, estar sozinha, e coincidentemente, né, foi andar com alguém que já tinha morrido, né? Então vamos para a questão 10, presságio. Do Fernando Pessoa, olha, escritor sublime, tem vários pseudônimos, escreveu aí, nossa, é maravilhoso. Vamos lá, o texto dele, não é? Que é incrível, olha só. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não sabe lhe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que estão a amar, mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só, inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe porque lhe estou a falar. Apesar das gaguejadas, é um texto incrível. É o texto do tímido. Esse é o texto do tímido. Se você, menino, menina, do 7º ano, é tímido, esse é o seu texto. Olha lá, vamos pensar no uso da sinestesia. Se no final der tempo, a gente volta nesse texto para falar alguma coisa sobre ele. Se não, uma pena. Seu professor vai falar. Na questão 10, vamos ver na tela, diz assim, ó, o uso da sinestesia, figura de linguagem presente no verso, se pudesse ouvir o olhar, demonstra que o eu lírico julga que seu amor é correspondido, por isso olha para a amada com paixão. Letra B, acredita não estar à altura da amada e, por esse motivo, evita-lhe direcionar o olhar. Alternativa C, compara seu frágil estado emocional com a de sua amada, por meio do olhar direcionado a ela. Considera que, através do olhar, confessa todo o amor que sente, mais do que qualquer declaração. Bom, primeira coisa, sinestesia é uma figura de linguagem. Ela está ali, ó, se pudesse ouvir o olhar. A sinestesia está bem aí, claro, ó, ouvir o olhar. São dois sentidos que nós temos aí, o de ouvir, audição, e olhar, né, a visão, e você mistura os dois. Então, isso é sinestesia. Tá? Se você não lembrava, não tem problema, porque dá para entender nas alternativas também, com a leitura de vocês, né? Então, vamos olhar aí. Eu grifei algumas coisas que são importantes para nós observarmos aí. Tudo é importante, mas algumas coisas chamam mais atenção que outras, tá?
Então tá assim, ó, julga que seu amor é correspondido. Olha, esse texto tá falando que ele fica olhando. Ó, vem olhar para mim, pra você ver. Volta para mim. Eu estou olhando para você. Eu passo o ano inteiro olhando para aquele menino, para aquela menina, no intervalo, que ele é de outra sala, ela é de outra sala. Eu passo o ano inteiro olhando e não falo nada, esperando que ele entenda, através do meu olhar, que ele possa, né, ouvir meu olhar. Olha que bonito. Texto incrível, né? Então vamos ver. Volta lá no texto, por favor. Julga que o amor é correspondido. É correspondido? Ora, ele não tem nem coragem de se declarar, né? Ele é muito tímido ou ela é muito tímida. O lírico está lá quietinho. Então não poderia ser a alternativa A, porque não é correspondido. Não existe correspondência porque é um amor em que parte só dele, não é? Acredita não estar à altura e aí eu marquei lá, ó, na alternativa B. Evita lhe direcionar o olhar. Nossa, isso matou a alternativa B. Não pode ser isso. Como que evita se a única coisa que ele faz é olhar, direciona o olhar para a amada, para o amado o tempo todo, não é? Na alternativa C, eu grifei assim, ó, compara seu frágil estado emocional com o da sua amada. Olha só, no verso, nesse versinho, ó, se pudesse ouvir o olhar, não tem comparação. A gente já viu comparação hoje. A gente usa o como para comparar, principalmente. Então, não é compara seu estágio, né, seu estado emocional. Só pode ser a alternativa D. Vamos ver se é mesmo? Considera que através do olhar, confessa todo o amor que sente, mais do que qualquer declaração. Ora, bate certinho com o que a gente acabou de ler. Se pudesse ouvir o olhar, se ela pudesse ouvir o que meus olhos dizem. Olha só, que bonitinho. É muito lindo esse poema. Tudo bem? Será que estamos indo bem, Lourdes? Professor Hilton, essa parte do olhar parece que eles gostaram bastante. Apesar de alguns terem respondido A e o C, a grande maioria respondeu a letra B. Então, eles entenderam, acredito que essa questão. Muito bem. Ó, se você tiver mais dúvidas, é comum, tá? Não só na idade de vocês, que textos como esse sejam mais difíceis mesmo, tá? É muito comum. Se você errou, não tem problema. O objetivo dessa prova é esse: é saber o que você já sabe até aqui, para que seu professor possa propor algumas atividades, a escola possa promover algumas ações para que vocês possam desenvolver essas habilidades de enxergar, por exemplo, para que serviu a sinestesia aí, tá bom? Vamos para a questão 11? A questão 11 é um texto muito extenso. Vocês devem ter falado, nossa, olha o tamanho desse texto, eu nem vou ler. É muito comum, né? Mas, por favor, é um textinho muito pequeno, mas eu não vou poder lê-lo. Nosso tempo é muito curto, tá bom? Então, nós vamos direto lá para o item. Mas veja aí o título. Adolescência, fase da vida, faixa etária, construção social. Afinal, o que é adolescência? Nossa, hein? Essa fase que vocês estão entrando agora é batata. Vocês vão ficar muito chatos. Depois melhora, tá, gente? Vamos ver a questão 11 e tem recortes do texto, então a gente não está totalmente sem o texto, tá bom? De apoio. Vamos lá. Questão 11 dizia... Pode pôr na tela 11, por favor. Depois do texto. Pode passar o texto, por favor. É bem compridinho o texto. Pode ir mais, por favor, até aparecer as alternativas. Isso, muito obrigado. Olha que textão, hein? O tema do texto é... Nossa! Ó, o tema não é o título do texto. Geralmente não é, e quase sempre não é, tá bom? O tema tem a ver com do que se trata, do que está sendo discutido no texto, de forma geral. Então não tem como ser título, tá bom? Fica esperto nisso, que muitas vezes a pessoa fala, o tema deve ser o que está no título. Será? Vamos ver. Nós temos aí na alternativa A, definição da palavra adolescência. B, divisão de 3 fases do período da juventude. C, construção social do conceito de adolescência. D, participação dos jovens nos espaços da sociedade. Tudo isso está lá no texto.
qual dessas será o tema? Vamos ver aí, passar o slide, a gente vai conseguir começar a discutir aí. Ó. Para o OMS, a adolescência é dividida em 3 fases. Isso é um recorte do texto. Aí tem as 3 fases aí. E seria da alternativa B, né? Divisão em 3 fases do período da juventude. Ora, o tema do texto é isso, o texto fala só sobre isso, ele fica discutindo as fases da juventude. Se você ler o texto todo, você percebeu que não. Então, nós vamos olhar mais uma. A próxima diz assim, ó. É importante saber que os conceitos existem. Próximo trecho do texto, né? E atendem a objetivos específicos de programas, pesquisas e políticas públicas. Entretanto, não podemos reduzir esse período de desenvolvimento. Olha só, entretanto, ou seja, porém, aconteceu algo errado aí. Olha, ele fala assim, é importante saber que os conceitos existem, mas, ou seja, já descartou o que acabou de falar. É importante, mas não é a única coisa. Não podemos reduzir esse período do desenvolvimento humano aos conceitos. Olha só a dica. Se não podemos reduzir aos conceitos, não pode ser a definição da palavra adolescência. Não teria que ser como ser esse o tema. Essa é uma informação que está lá no texto, para reforçar o tema. Bom? Na próxima, nós vamos ver aí. Nossa proposta, já que falamos de construção social, é construirmos uma nova visão em relação aos adolescentes e adotarmos comportamentos que promovam a sua participação nos vários espaços da sociedade. Opa, falou em espaço da sociedade. Não falou? A gente tem lá, alternativa D, participação dos jovens nos vários espaços da sociedade. Mas o texto fala só sobre isso o tempo todo? Ou vai usando argumentos para sustentar isso, da participação? Não vai, né? Então também não poderia ser essa. Ela está no texto? Tá, mas ela não é o tema do texto, ela é mais uma informação presente no texto para o que seria o tema, que é o todo dessas informações, né? E aí nós teremos ainda marcado, já para ajudar na resposta da próxima, eu já deixei grifado também, já que falamos de construção, bem no começo, ó, nossa proposta, já que falamos de construção social. Olha, já que falamos de construção social, o texto, nossa, deu uma dica fantástica aí para vocês. Ele diz assim, já que falamos disso, ou seja, a gente está falando do tema. Olha só, esse é o tema. Vamos olhar na próxima. Essa discussão sobre a construção histórica do conceito de adolescência, olha, está respondida a pergunta. Porque o texto, esse daí, estava, digamos assim, fácil, porque ele dialoga com você. Essa discussão, quer dizer, que discussão? O próprio texto em si. A discussão que ele trata no texto. Então, o tema do texto é a alternativa C. E aí eu vou ter que perguntar para a Lourdes, que eu estou muito curioso. Será que tem muita alternativa C? Professor, as respostas estão sendo assim variadas, né? Eu acredito que eles ficaram com muitas dúvidas. Talvez porque não gostem de ler o texto, é um texto grande, né? E eles vão pegando rapidinho só pelo tópico. Então, as respostas são muitas, tá? Eles ficaram muitos entre A, B e C. Não sei se foram muito bem, por conta do texto talvez ter sido grande, né? Ok. Isso é algo histórico na nossa rede. Nossa, falou assim, qual que é o tema do texto? Muita gente vai mal. Porque você precisa juntar todas as informações, tudo que está lá, para você formar o tema. E, geralmente, textos maiores também dão um pouquinho de trabalho. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Se vocês lerem o texto de novo, vocês vão sacar essas peculiaridades, né? Que são o que é uma informação simples, ela não é discutida profundamente no texto, e em que o texto gira em torno, né? Aí você vai saber qual que é o tema. Com certeza, quando você retornar, no momento oportuno, o seu professor vai te dar uma força para você acertar essa. Professor, eu estou reparando aqui no chat que ainda muitos até responderam a letra C. Tá? Houve bastante resposta C.
Sim, sim, que bom. A maioria, geralmente, a maioria, digo assim, 50, a gente tem os dados da rede, né? 50, 60% acaba acertando. A gente fez esse item com um pouco mais de dificuldade. Qual? O tamanho do texto, as informações presentes no texto. Mas esse ainda não é o mais difícil, hein? Tá bom? Vamos seguir para a questão 12. Questão 12 traz um texto novo. As Formigas, da Lígia Fagundes Teles. Com certeza você já leu esse texto em algum momento, alguma prova que você já fez também, tá bom? Esse nós vamos ler. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar, passei da conta. Só na escada que me lembrei, o anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com um bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo, me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. Fico vigiando. Pode dormir sossegado. Por enquanto não apareceu nenhuma formiga. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Esse era o trecho do texto. E aí vem a nossa pergunta, tá bom? O texto As Formigas é um conto e possui como características. Ora, características de conto. Será que eu conheço o texto conto? Já li muitos contos? Bom, alternativa A. O conflito gerador, com a narrativa alegórica e uma moral. B. A narração do enredo, personagens secundários e composição em versos. Alternativa C. A transmissão de informações, relato de fatos e a impessoalidade. Alternativa D. Poucos personagens, narrativa curta e escrita em prosa. Vamos grifar algumas coisas importantes que nós temos aí. Na alternativa A, eu vou grifar 3 coisinhas aí para nós, tá bom? Primeiro, palavra conflito gerador. Aí eu vou grifar também a narrativa alegórica e uma moral. Ora, vou perguntar para vocês, 7º ano, vocês já devem saber de cor. Que texto que tem moral? É claro, que é a fábula. Então não tem como ser alternativa A. Eu achei uma coisinha errada, eu já sei que não é aquela, tá bom? Não dá para ser alternativa A. Apesar de conto ter conflito gerador. Apesar de alguns contos poderem ter uma narrativa alegórica, mas não é o caso aqui, tá bom? As formigas têm um conflito gerador, mas só. Na alternativa B, eu marquei aí a composição em versos. Olha só, vamos circular isso. Composição em versos. Quem é que tem verso? É conta. Você sabe que é poesia, né? Então não pode ser essa também. A gente tem a narração do enredo, sim. A gente tem personagens secundários, primários e tudo, mais que aparecem no conto. Mas não tem verso nesse conto aí, tá bom? Aí vamos na alternativa C. A transmissão de informações, relato de fatos e a impessoalidade. Vou circular essa palavra. O que será isso, impessoalidade? Ora, é quando não uso, veja bem, eu não uso eu como pessoa. Eu deixo o texto impessoal porque ele não vai ter uma pessoa falando. Ele vai ficar assim aberto. Geralmente a gente usa o quê? A terceira pessoa para fazer isso. Olha só, a gente acabou de chegar. Não posso falar assim, a gente acabou de chegar. Eu já estou sendo pessoal. A impessoalidade vai ser: chegaram aqui agora e estão. Você não sabe quem é a pessoa, fica impessoal. Se eu disser eu, você vai saber. Se eu disser você, todo mundo vai saber. Então, impessoalidade é quando não tem, você não sabe quem é a pessoa. É alguém. Quem? Pouco importa. Geralmente isso daí tem notícias, né? Bom, vamos circular aqui, ó, na alternativa D. Poucos personagens. De quanto tem poucos personagens? Esse daí tem. Tem narrativa curta? O conto ele é curto.
O mini conto é mais curto ainda. A crônica é um pouquinho mais curto que o conto também. Cada um tem uma característica. A gente está falando do conto, as formigas. A narrativa é curta? É. É escrito em prosa? Ora, quando é escrito em prosa? Quando não é, em verso. Olha que fácil. Em verso são as poesias. Quando é escrito em prosa, como vocês gostam de falar na sala, professor, é quando escreve de um canto para o outro da folha, desce, parágrafo, pronto. Entenda dessa forma. Em prosa, é texto corrido, tá bom? E aí, nós vamos perceber que a alternativa correta não vai aparecer grifado, né? Mas só pode ser essa, eu grifei tudo de verde. Quando a gente olhar lá na questão 12, a alternativa D é a alternativa correta. Tudo bem? O que você acha, Lourdes? A maioria aqui, professor, respondeu realmente a alternativa D. Um ou outro respondeu a B de bola, mas a grande maioria, acredito que entendeu e colocou a letra D. E aproveito para lhe informar que temos somente mais 13 minutos, tá ok? Tá ok, vamos correr. Nós temos aí na alternativa, ou melhor, na questão 13. Uma das personagens ficou de vigia para tentar descobrir de onde brotam. Poxa, não preciso nem discutir essa daqui, vai. De onde brota o quê? Vocês lembram do texto? Ah, eu não consigo saber de onde elas brotam. Elas quem? Com que? A menina estava com medo de quê? Ora, das formigas. A gente vai ver aí na frente, tem até um trechinho do texto para ajudar a gente a relembrar, né? Que estava assim, ó. Fico vigiando, blá, blá, blá. E aí está lá embaixo. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? De onde brotam, de onde vem, quem? As formigas, né? Essa era muito fácil. Eu espero que você tenha acertado, não é? Essa daí, se a gente for pensar também, não está na hora delas. Na hora delas, quem? Hora das formigas. Então, essa era muito fácil. Eu espero que todos tenham acertado. E se não acertou, não se preocupe. O caráter da prova, como eu já disse, é identificar o que vocês não sabem para a gente melhorar isso daí, tá bom? Vamos para a questão 14. A Terra é Natural, do Patativa do Assaré. Se não conhece, deveria, hein? Vamos aí ver o texto. Pois o vento, o sol, a lua, a chuva e a terra também, tudo é coisa minha e sua. Seu doutor conhece bem. Para se saber disso tudo, ninguém precisa de estudo. Eu, sem escrever nem ler, conheço desta verdade. Seu doutor tem a bondade de ouvir o que eu vou dizer. Não invejo o seu tesouro, sua mala de dinheiro, a sua prata, o seu ouro, o seu boi e o seu carneiro, seu repouso, seu recreio, seu bom carro de passeio, sua casa de morar e a sua loja sortida. O que quero nesta vida é terra para trabalhar. Escute o que eu estou dizendo. Seu doutor, seu coroné, de fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Nessa dessa grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe desertado daquilo que Deus me deu. Ótimo texto, hein? Na questão 14, pena que não dá tempo para a gente discutir o texto. O trecho do texto que possui linguagem formal. Olha só, vocês devem ter percebido, regionalismo muito forte ali, né? Então nós queremos saber qual parte dele tem linguagem formal, porque usa muita linguagem informal ali, né? E aí nós temos a alternativa A, para se saber disso tudo. B, seu bom carro de passeio. C, sua mala de dinheiro. D, de fome estão padecendo. Se a gente for marcando uma a uma, a gente vai perceber marcas de oralidade em 3 alternativas. Na D, por exemplo, a gente tem o tão. Ora, no formal se escreve estão padecendo. E aí está só o tão, né? Sua mala de dinheiro. Ora, veja aí, está bem oral o negócio, né? Dinheiro. A gente fala dinheiro, não fala dinheiro? Dinheiro. Mas é dinheiro que se escreve, né? Na linguagem formal. E a gente tem a alternativa A, que é para se saber disso tudo. Nossa, é muito comum também o pessoal falar assim, para se saber disso, daquilo. É saber, faltou um R, né? Saber. Então, nós temos aí a alternativa B, seu bom carro de passeio, tá certo? Essa seria a alternativa correta.
Eu espero que vocês tenham acertado essa daí também, tá bom? Já já eu vou perguntar para a Lourdes como tá. Eu vou acelerar um pouquinho e aí eu pergunto, tá bom? Se precisar a gente volta o slide. Na questão 15, vamos para ela? A incapacidade de ser verdadeiro, do Carlos Drummond de Andrade. Nessa daí, nós temos um textinho também. Deixa eu organizar para enxergar meu texto, que sumiu tudo aqui, meu. Calma. Ao vivo é assim, né, gente? Consegui chegar no meu texto. Bom, Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez Paulo só não ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sailipídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epiminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Muito bem, vamos lá, questão 15. Na questão 15, nós temos aí, o menino foi levado ao médico. Por quê? Fazia poesia no tapete voador? B. Leu fotonovela com 2 dragões? C. Provou um pedaço de queijo? D. Inventava histórias fantásticas. Nossa, o que será que vocês marcaram na questão 15, hein? Será que estava difícil? Vamos ver pedaço a pedaço? Vamos dar uma olhada. Pode seguir. Olha lá o olhinho. Vamos dar uma olhada. Na primeira semana, quando o menino voltou falando lá do tapete voador. Vamos lá no trecho do texto que fala disso, né? Fazia poesia no tapete voador. Ora, ele fazia poesia no tapete voador? Quando o menino voltou falando que todos os borboletas da terra passaram pela chácara, disse a Elipídia, e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, ou seja, não estava fazendo poesia. O tapete ia transportá-lo. A informação está lá no texto. Ó. Então, não é a alternativa A. Vamos ver a alternativa B. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Ora, na B está assim, leu fotonovela com 2 dragões. O menino leu fotonovela com 2 dragões? Olha o que está escrito lá. Ele chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Quem estava lendo era o dragão, não era o menino. Então, não é a alternativa B. Na alternativa C, que é a seguinte, nós temos aí, ó, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, e que provou e tinha gosto de queijo. Ele provou um pedaço de queijo? Será? Não parece, não é mesmo? E não foi isso que ele fez, porque isso é uma história que ele está contando. Ele não provou um pedaço de queijo. E aí inventava histórias fantásticas. Olha, após o exame, o médico abanou a cabeça, né? Não há nada que fazer. Ou seja, ele inventava histórias fantásticas. Alternativa correta, não é? Então, como vocês puderam ver, a alternativa correta é a letra D. E nós vamos fazer a última. Estamos? Tudo bom? Nossa, internet muito instável. A gente voltou para encerrar praticamente, que o nosso tempo está esgotado, né? Eu só gostaria de mostrar a questão 16, a resposta correta, né? Vocês já devem ter visto que ela é muito simples de ser feita, se for possível. Mas, de qualquer forma, agradeço muito vocês terem acompanhado a gente. A gente vai encerrar enquanto resolve a questão 16. A questão certa aí das borboletas, né? Não poderia ser outra coisa mesmo, não é? Então,
Vocês já estavam no plural, só podia ser borboleta, né? Agradeço demais a atenção de vocês. Eu vou deixar a Lourdes encerrar, se despedindo também, tá bom? Um abração. Pessoal, até mais. Muito obrigada. Adorei participar aqui com vocês. Tá? Apesar da última questão aí, com problema de internet, não deu para explicar direito. Mas eu fiquei contente de ver que a maioria acertou essas questões. Estão de parabéns. E até a próxima. A gente se vê. Tá? Muito obrigada.